Das origens da vida à sua mais alta expressão. Tudo vibra e canta a melodia do amor solidário e fraterno, convidando-nos ao compasso contagiante do amor incondicional. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. O nosso tema de hoje é baseado no livro do nosso amado amigo, Dr. Fouad Daoud, que chama-se, conforme a Aline vai pôr na tela para vocês, Namoro no século XXI. Caracterização e efeitos. Namoro, compromissado e responsabilização. Interessou-se pelo tema? Pela obra? Então já você vai saber mais a respeito. Fique conosco até o final de nossas reflexões. Tenho certeza que vamos trazer a você, principalmente o Dr. Fouad, profundas reflexões e toques maravilhosos para melhorar as condições do seu espírito ou seu psiquismo como o ser imortal. Gratidão a vocês, espectadores, Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, emissoras e empresas parceiras, a todos os corações solidários, enfim, a tudo e todos que contribuíram para que esse momento fosse possível. Então é com muito carinho, com muito amor, que recebemos o nosso amigo e a alma irmã, Fouad Daoud, para tecer as suas considerações sobre a temática de hoje. Seja muito bem-vindo, Fouad. Obrigado, Sebastião Camargo. Nesse momento quero agradecê-lo, assim como toda a equipe do Despertar da Consciência, pela oportunidade, pelos ensinamentos, a começar pela sua obra magnífica, O Despertar da Consciência, do átomo ao anjo, fonte de conhecimento e inspiração, e pelas suas lives semanais, com largos e profundos benefícios na escalada físico-espiritual neste planeta. O tema proposto, como já disse, namoro, compromissado e responsabilização, originou-se de um tema maior, desenvolvido na obra Namoro no século XXI, caracterização e efeitos, namoro compromissado e responsabilização, de cunho técnico-jurídico, no âmbito do direito civil, com base na tese de doutorado apresentada e aprovada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC. Creio não haver necessidade de especificar os capítulos e itens de todo o sumário do livro. Todavia, o tema central do livro concentra-se no compromisso de namoro e sua responsabilização. Na verdade, é uma inovação do direito, que pretendo divulgar e debater com toda a sociedade para que tenhamos um posicionamento consciente da importância de sua institucionalização jurídica na civilística brasileira. Para tanto, é necessário uma pesquisa de campo mais ampla, em nível nacional. Para a pesquisa que fiz, na verdade, a pesquisa que fiz é uma pequena amostra. Nessa oportunidade, não pretendo expressar termos técnicos que possam dificultar o entendimento, mas quero apresentar o tema e procurar, entre aspas, invadir a seara da espiritualidade e solicitar a gentileza do Sebastião, com seus conhecimentos, experiências e habilidades, os devidos esclarecimentos. Assim também sob o aspecto do ensinamento universal dos espíritos. Como toda inovação, considerada ação inovadora, em contrapartida sofre reação. Aqui peço a devida licença para expressar frases de personagens de nossa história que se encontram na magnífica obra O Despertar da Consciência, do átomo ao anjo, e que poderão ser úteis em razão da matéria inédita
a ser exposta. São excelentes e profundas mensagens. Está na página 5 do livro O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. São três, na verdade, três mensagens, uma de Albert Einstein, outra de Bezerra de Menezes e outra de Victor Hugo. A primeira, todos já sabem, mas vou repeti-las, diz o seguinte, é de Albert Einstein. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Outra frase, Bezerra de Menezes, pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. E do Victor Hugo, nada, nem todos os exércitos do mundo podem fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. Então, nós temos aí, né, três fases belíssimas, profundas, né, que vêm ao encontro desse ineditismo, né, namoro compromissado e responsabilização. Fruto, então, de uma pesquisa, pequena pesquisa, e de uma tese de doutorado. Quero mencionar o lema adotado por Sebastião Camargo, né, na primeira página de sua obra. Na primeira página da sua obra, nós temos um lema maravilhoso. Só é feliz quem é livre. Só é livre quem assume responsabilidade. Uma observação. Eu presenteei este livro, né, do Sebastião Camargo, é uma sobrinha que reside lá na Alemanha. Ela estava, na ocasião, em visita a seus pais aqui em São Paulo. Ao abrir a capa do livro, né, entreguei para ela, ela abriu a capa do livro e se deparou com esta frase. Só é feliz quem é livre. Só é livre quem assume a responsabilidade. E ela vibrou com a leitura da mesma e disse, gostei. Né? E quem não vai gostar? Né? Uma frase tão linda, certo? Desejo dispor desse lema para combiná-lo, ao menos em parte, aos princípios da liberdade e da afetividade oriundos de normas jurídicas que utilizo em meus propósitos referentes aos comentários que pretendo desenvolver. Aqui tem uma observação que, na verdade, é uma pergunta ou um pedido, uma solicitação de esclarecimento ao Sebastião Camargo. Deixo aqui também, então, a intervenção Sebastião Camargo. Se ele quiser, né, falar agora, tudo bem, então deixamos para o final. Então, são esclarecimentos da relação existente entre liberdade e responsabilidade no campo das relações humanas, né? Não só no campo jurídico, mas também no campo das relações humanas, especialmente no âmbito das relações afetivas entre namorados que assumem compromisso perante seus familiares. Então, um esclarecimento, se for agora, né, esse esclarecimento, se ele me permitir, né, que a solicitação, então, seja respondida, né, a relação existente entre liberdade e responsabilidade no campo das relações humanas, especialmente no âmbito das relações afetivas entre namorados que assumem compromisso perante seus familiares. É possível, Sebastião? Com certeza, com muito carinho. Então, como você tem um carinho todo especial pelos 5 pilares de nossa obra, que dá início à mesma, e nós falamos que a mais ínfima movimentação da menor partícula interfere no conjunto. Muitos jovens, no campo afetivo, esquecem que quando interagem com o parceiro, com a parceira, eles estão interagindo no universo psicobiofísico, moral e espiritual. Mas o mais sério não é só da namorada, do namorado. Ele está interferindo na estrutura familiar e naquela sociedade onde vive, assim como no planeta, e isso vai ao infinito.
porque o menor movimento de uma partícula no micro interfere macrocosmicamente. Então, nós vemos o universo namoro, conforme a gnose estuda isso também, desde os átomos. No entrelaçamento atômico, já vemos uma estrutura interferir na outra de maneira sutil ou de maneira profunda, porque quando começamos o namoro e às vezes não temos a ética, a fidelidade ao parceiro, e aventuramos por outros caminhos, nós acabamos desequilibrando o nosso psiquismo e às vezes o do parceiro também. Não vamos falar muita coisa além daqui, para deixar lá para o final nas nossas trocas de experiências. Mas só vou colocar uma coisa, porque a responsabilidade, onde nós cumprimos os nossos deveres fielmente, é com esse cumprimento de deveres ético-morais e espirituais nestas parcerias, é que nós construímos a nossa liberdade de consciência. Então, sem responsabilidade nos relacionamentos, onde o dever é a lei da vida e vai refletir na prática o exercício de todas as virtudes, jamais teremos a tranquilidade interior, que é onde nós falamos nesta paz de consciência que moreja a própria felicidade. Muito bem, obrigado, Sebastião. Eu acho que nós estamos na mesma frequência, porque logo mais eu vou falar de, é o quinto pilar, se eu não me engano, mas tudo bem, vamos em frente aqui. Quer dizer, outro ponto que reputo importante refere-se aos termos usados por você, né? Em algum momento. Você falou em ciente e consciente, né? Ciente e consciente. Quer dizer, ter ciência e ter consciência no âmbito das relações afetivas entre sujeitos que assumem compromisso de namoro. Tá? Ciente, eu sei que estar ciente é uma coisa e consciente outra, mas nós queremos também maiores esclarecimentos, né, de acordo com os seus conhecimentos, né, referentes a esses termos. Então, ter ciência é o mesmo que ter consciência dessa e nessa relação? Existe uma diferença? Qual seria esta diferença entre estar ciente e estar consciente? É outra indagação. Né? Então, Você vamos vê lá. que é uma indagação atrás da outra, né? Não, mas é para isso que estamos aqui. No segundo livro, até aprofundamos um pouquinho mais nesse mesmo tema. Estar ciente do seu existir e consciente do real objetivo de sua existência. Então, eu tenho ciência que o meu universo psicobiofísico, moral e espiritual interfere no do parceiro. E quando tomamos consciência nesse entrelaçamento de alma e de corpos, se você observar, no meu caso de minha esposa, você pode falar que ela é minha irmã. A aparência física também se faz. Pelo entrelaçamento energético na afetividade psíquica, emocional e física, e também pelos valores ético-morais e espirituais na convivência. Então, quando você tem consciência disso, e não apenas ciência, um pode curar o outro, inclusive, de doenças psíquicas, emocionais e físicas, e gerar estímulos para a transformação moral e espiritual nesse relacionamento. Sim, sim. Ótimo. Muito obrigado. É maravilha, né? Ouvir o Sebastião em suas colocações. Agora estou mais consciente. Né? Obrigado. Vale falar, em resumo, sobre o princípio da liberdade também no âmbito da vida familiar, mas precisamente no direito de família. Né? Nós temos um princípio também no direito de família, que é o princípio da liberdade. Resumidamente, né, o princípio da liberdade abrange a livre iniciativa ou livre exercício das pessoas de firmarem compromisso, seja
compromisso provisório ou definitivo, em razão da vontade de se unirem em matrimônio ou em união estável. Aqui eu coloco matrimônio e união estável, porque são dois institutos jurídicos, né, previstos tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional, né, no Código Civil, por exemplo. E essa livre iniciativa, né, essa vontade de se unir, né, do casal se unir em matrimônio, união estável, também livre iniciativa de se separarem, né, ou de fato, ou legalmente, de se divorciarem e assumirem as responsabilidades pertinentes. É uma escolha, na verdade, é uma escolha, é uma autodeterminação de alguém que assume o seu destino. O mesmo acontece com a liberdade de escolha em outros vínculos afetivos, como a de um companheiro, de um namorado compromissado, ou não. Esse é, e resumidamente, o princípio da liberdade no âmbito da vida familiar. Temos além do princípio da liberdade, nós temos também um outro princípio, né, que envolve relações familiares. É o princípio da afetividade, né, que, segundo o jurista Paulo Luiz Neto Lobo, diz o seguinte sobre a afetividade: afetividade exercida pela família atual por laços de liberdade e responsabilidade. Estão vendo que a liberdade e a responsabilidade andam ali juntas, né? A afetividade realiza-se como um laço entre seres humanos, com certa intimidade, com ou sem relação sexual, que determina certo apego e aproximação de amizade, né? O afeto também está na relação de amizade, amizade mais notória, mais aprofundada. Há uma relativa convivência e conivência que podem ser traduzidas como um certo companheirismo. Diga-se que o afeto é o principal fundamento das relações familiares, não obstante estar ausente expressamente, né, por escrito, no texto constitucional, mas está implícito no texto constitucional. Agora, outro ponto importante, né, a dizer nas relações afetivas, especialmente nas relações de matrimônio ou união estável, né, hoje nós temos a desbiologização, né, da família. Promoveu-se, então, um vínculo familiar de afeto, superando o vínculo biológico. Tá? Por isso, desbiologização da família. Convém observarmos que a família ele vem perdendo o caráter de procriação, né? Isso é visível, né, em nossa cultura. Como se a constituição familiar devesse importar gerações de filhos biológicos ou mesmo adotivos. A entidade familiar afasta-se daquela tradicional família, ampliando-se o seu conceito por enfoque democrático e pluralista, vindo à tona a família constituída tão somente por um casal, seja heteroafetivo ou homoafetivo. Né? A família hoje é considerada, um casal é considerado uma família, né? Tendo filho ou não, tendo filho biológico ou filho adotivo ou não. A vida que conhecemos nessa dimensão é um todo relacional, sem dúvida nenhuma. Então, sobre essa questão da desbiologização da família, né, hoje nós temos a afetividade. A afetividade é preponderante nas relações familiares, né, mesmo nas relações familiares tradicionais. Hoje, nós estamos pensando em termos odiernos, né? A vida que conhecemos, então, nesta dimensão, é um todo relacional. Vivemos uma vida de relações,
Aqui eu parto justamente para aquele quinto pilar, né? Comentado por você, do livro Despertares, que está na página 12 do livro. A menor ação de um microelemento interfere no conjunto. O micro contém o macro e vice-versa. No campo do espírito personalizado, essas relações estão entre os próprios elementos interiores, né? Interiores do ser, né? Personalizado. Como você falou, átomos, moléculas, né? Células, tecidos, órgãos, sistemas, e entre os elementos externos também, né? A relação está aí também, entre os elementos externos, como o relacionamento interpessoal, né? O relacionamento do ser humano com o meio ambiente, com a fauna, flora, bactérias, vírus, né? Seja no aspecto da afetividade ou não. Existe essa relação, né? Você já, inclusive, já esclareceu anteriormente sobre isso. Um outro ponto que nós podemos seguir aqui é o ato de namorar, né? Que o ato de namorar é uma relação afetiva entre duas pessoas que se unem pelo desejo de estarem juntas, né? Aí existe aquela lei da atração, né? Interpessoal. E também partilhar em novas experiências. É uma relação em que o casal está comprometido socialmente. Socialmente por quê? Porque o casal ele está vinculado às relações sociais, né? Então a sociedade olha o casal como se fossem casados, duas pessoas, né? De mão dadas, abraçadas, né? Mas isso faz com que haja aquele pensamento, né, das pessoas, né, que olham esse casal como se eles fossem pessoas, né, comprometidas, realmente comprometidas. Mas, mesmo assim, sem estabelecer no ato de namorar, sem estabelecer um vínculo matrimonial perante a lei civil ou perante a lei religiosa. Tá? Aqui eu tenho um instituto, né, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que promoveu um projeto, né? Esse projeto com o título Cuidado e Afetividade. Esse é o 10º congresso para analisar e desenvolver o espaço adquirido pela afetividade. Com licença. Então, afetividade no ordenamento jurídico brasileiro, né? Como decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio maior, constitucional e infraconstitucional. Na verdade, está no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal de 88. E um de seus considerandos, né, aqui do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, diz o seguinte: considerando que o afeto, nós estamos falando do afeto, né? Da relação afetiva, considerando o afeto hoje o elemento basilar para a constituição da entidade familiar, gerando direitos e deveres na ordem jurídica e permitindo novas configurações relacionais não previstas, que demandam um olhar cuidadoso e atento de parte dos profissionais, inclusive com o fim de aferir as consequências decorrentes de tais relações. Aqui eu dou uma paradinha para né, fazer um pequeno questionamento, né, ao Sebastião Camargo, por gentileza. Conforme o ensino universal dos espíritos, a entidade familiar homoafetiva, ou seja, o casal homoafetivo, é plenamente aceito, conforme o ensino universal dos espíritos, a entidade familiar homoafetiva
o casal homoafetivo é aceito plenamente ou não? Vamos lá. Nós costumamos dizer assim, na verdade a frase é de Leon Denis: o Espiritismo não impõe, ele propõe. E o que propõe é baseado em fatos de experiências morais. Então, considerando em sentido profundo que o espírito em si não tem sexo. Quem tem sexo é o corpo. E considerando ainda, conforme a questão 258 do Livro dos Espíritos, é o espírito que escolhe as provas pelas quais ele deseja passar. E com um duplo objetivo, conforme a questão 558, para aperfeiçoar-se individualmente e contribuir para a harmonia do universo. De modo que, quando há essa configuração psicobiofísica, na qual a criatura que assumiu um compromisso masculino sente-se feminino, ou vice-versa, se formos observar a sua historiografia, nós vamos perceber que ela pode ter animado vários corpos masculinos e agora está assumindo um compromisso feminino. Então, há resquícios desses contributos de outrora na atual etapa, principalmente quando foi malversado os recursos masculinos ou femininos. Sabemos também a interferência dos pais quando não se entende quanto ao sexo do filho ou do filho que almejam ter. Se a esposa deseja o sexo feminino e o esposo masculino, e se não se entenderam antes, e cada um torcendo para que assim seja, segundo Joana de Ângeles, a criança pode nascer com os dois órgãos genitais, ou pode nascer com a estrutura periférica ou exterior, com o órgão feminino e dentro estar masculino, ou vice-versa também. Então, no sentido de observar como espíritos imortais, à luz do ensino universal dos espíritos, desde que esse relacionamento não contribua para a promiscuidade, onde a criatura, ao invés de evoluir, vai descer escada abaixo, se ela não permitir que a energia sexual a comande, mas ela use a energia sexual para a afetividade, porque nos laços afetivos criamos vínculos mais profundos de amor, de amizades, de verdadeiras parcerias, do que no atrito de corpos. Isso é Joana de Ângeles na obra SOS Família. Então, nesse sentido, quando observamos e temos muitos amigos homoafetivos ou relações homoafetivas que nunca houve o ato sexual em si. E conforme o cientista, o professor de medicina, o espírita consciente, Dr. Jorge Andréa, são menos de 5% dos casos. Então, esses casais normalmente são felizes, porque o que os interessa é a afinidade de almas, e não o atrito de corpos. Mas se houver a necessidade do atrito de corpos, que pelo menos permaneça a fidelidade ao parceiro e que um parceiro assuma o compromisso de elemento passivo e o outro de ativo. Já que se um sente-se masculino no corpo feminino e o outro também o sente, então é justo que esta criatura no corpo feminino que se sente masculino pode relacionar-se com a criatura no corpo feminino que é hétero, que aceitou essa parceria, desde que haja respeito, porque ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. Então, em linhas gerais, o Espiritismo não proíbe coisa alguma, ele propõe. E o que propõe, como eu disse, é baseado em fatos e experiências morais.
Ele pode aconselhar o equilíbrio da energia. Então, enquanto não houver o equilíbrio da energia, e mesmo os parceiros héteros, porque nós temos hoje casais de jovens adolescentes que nunca tiveram o ato sexual, amam-se, e se tiver que acontecer o ato para conceber filhos, vai acontecer no momento aprazado. Mas o que menos interessa a eles é o atrito de corpos, mas o entrelaçamento de almas. Não sei se ajudei ou compliquei um pouquinho. De maneira nenhuma, pelo contrário, está de acordo com o direito, sem dúvida. A sua exposição está de acordo com o direito e com a própria evolução do direito, né? E a proposta é essa mesma. O princípio aí é o princípio da afetividade, como você disse, né? Esclareceu muito bem, eu agradeço por isso. Dando continuidade, em seu aspecto temporal, houve transformações, né, que constituíram diversas facetas do namoro a partir do início do século XX. Né? Eu tenho aqui uma relação, né, dessas décadas, né, e como se comportavam, né, os namorados da época, né, a partir de 1900, né, para cá. Então, eu tenho uma relação toda aqui que fala justamente, eu coloco no livro também, essa evolução toda, essas, na verdade, transformações desde 1900, né, em relação ao comportamento, né, dos casais, e em relação também à preocupação dos familiares, né? E não sei se eu poderia comentar rapidamente sobre essa transformação. É possível? Pode ficar. Hoje o programa é teu, fique à vontade. Então vamos lá, vamos pegar aqui no texto, né? Na década de 1900 até os dias atuais, caracterizava-se pelos casamentos de conveniência, aqueles arranjados entre os pais dos noivos. Começaram a perder força. Os que namoravam sério não tinham qualquer direito à privacidade. Só podiam trocar juras de amor eterno, sob os olhares atentos dos pais da moça. Na década de 1910, os jovens estabeleceram um código quase imperceptível de sinais para flertar entre si. As mulheres preferiam a linguagem das flores, rosa, lírio e tulipa. Por exemplo, só os homens podiam tomar a iniciativa. Nos anos de 1920, para dar início ao namoro, os jovens recorriam à ajuda de uma alcoviteira, papel geralmente desempenhado por um membro da família, tia, primo, madrinha, por exemplo, que servia de medianeira no relacionamento amoroso do casal. Pelos anos de 1930, se um rapaz se encantasse por uma moça, teria que pedir o consentimento dos pais dela para namorar. O rapaz, então, buscava a moça em casa e depois a levava de volta. Detalhe: os passeios deviam ser acompanhados por algum membro da família e só podiam durar até 9 horas da noite. O primeiro contato sexual podia ser desastroso para o resto da vida de um casal. Nos anos de 1940, os jovens passaram a namorar no portão de casa, onde eram ostensivamente vigiados pelos pais da moça. Nesta época, o namoro não ia muito além do beijo na mão. Não podia demorar muito tempo para não levantar suspeitas sobre as intenções do rapaz e também para não comprometer a reputação da moça. Terminar o namoro era motivo de vergonha para a família da donzela, que ficava desvalorizada na praça. Na década de 1950, do portão, o namoro migrou para o sofá da sala. 50 anos depois, porém, a liberdade continuava
vigiada. Nos anos de 1960, a chegada da pílula anticoncepcional ao Brasil levou os namorados a acreditar que podiam manter relações sexuais sem preocupar com as consequências. Em tempos de faça amor, não faça guerra, ou é proibido proibir, os jovens começaram a experimentar de tudo um pouco em festas, clubes e universidades. As moças que engravidavam, muitas vezes, eram obrigadas pela própria família a sair de casa e se mudar de cidade. Nos anos de 1970, os beijos tornaram-se mais demorados e as carícias mais íntimas. A virgindade deixou de ser tabu entre os jovens. O livro O Segundo Sexo, escrito por Simone de Beauvoir, tornou-se referência para os movimentos feministas dos anos 1970. Nos anos de 1980, a descoberta do vírus da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis obrigou rapazes e moças a repensarem seu comportamento sexual. A camisinha passou a ser item obrigatório entre casais de namorados que pretendiam levar uma vida sexualmente ativa. Nessa década, o finlandês Jarkko Oikarinen criou o primeiro site de relacionamento, o antigo IRC. Sem querer, ele inventou o namoro virtual. Na década de 1990, seja através de sites de relacionamento, seja através de salas de bate-papo, a internet estimulou encontros virtuais. No mundo real, os jovens passaram a conjugar o verbo ficar. Em vez de namorados, os jovens saíam à procura de ficantes, ou seja, de relacionamentos fugazes e sem compromisso. Nos anos 2000, a década inicial do século XXI, em vez de cartas de amor, os jovens passaram a escrever torpedos de amor. Segundo um estudo da Universidade de Cornell, Estados Unidos, 81% dos internautas costumam pregar mentiras virtuais. Eles sobre a altura e elas o peso. Já a pesquisa Flirtbook, promovida pelas agências Blue e New Vegas, revelou que 48,2% dos usuários do Facebook usam a rede social para azarar. E, finalmente, nos dias de hoje, o GPS, aplicativos e redes sociais turbinaram a paquera virtual. Há serviços para todos os gostos, de sexo casual, pegava fácil, a relacionamentos de fachada, namoro fake. No mundo real, os jovens convenceram os pais a levar os respectivos parceiros para dormir em casa, né? Essas transformações são bastante interessantes, né? E creio que tenha valido a pena comentá-las, né? Comentar essas fases, né? Toda essa transformação não prejudicou em nada, na verdade, não prejudicou em nada os objetivos pessoais daqueles que pretendem ter uma vida de casal compromissada e duradoura, com ou sem intenção de constituir legalmente família. Na sociedade moderna, o namoro avançou de modo a tecer uma linha tênue em relação à união estável. E essa diferença consiste no elemento interno, denominado ânimos, né? E com a contínua convivência ganha força em termos de características externas e formais, em vista dos compromissos assumidos a respeito do patrimônio adquirido e seus efeitos jurídicos, né? Criou-se um mecanismo de relacionamento afetivo que afastasse a possibilidade de se firmar uma união estável. Esse é o grande medo dos namorados compromissados, né? É tornar esse compromisso uma união estável, né? Legalmente institucionalizada. E então o que fizeram? Esses casais compromissados, eles, especialmente os independentes, né? Esses namorados compromissados, eles começaram a procurar, né, um contrato
que se chama contrato de namoro. E esse namoro passou a se chamar namoro qualificado. Esse namoro qualificado é um namoro conhecido na doutrina e na jurisprudência nacional. Então, esse namoro qualificado faz com que haja um distanciamento, uma separação entre namoro compromissado e união estável. Essa é a razão da expressão namoro qualificado e da procura por um contrato de namoro. Agora, vale também nós conhecermos, né, relatarmos sobre o termo compromisso, né, o significado do termo compromisso. No sentido vulgar, conforme a língua pátria, do latim compromisso, significa obrigação ou promessa, mais ou menos solene. Promessa de trato a ser cumprido. Olha só, né, o significado. Promessa de trato a ser cumprido. Compromisso é forma pública ou privada de se vincular ou assumir uma obrigação com alguém, visando um objetivo. Há diversos tipos de compromisso. Né? Se nós formos verificar, né, na sociedade, nós temos um compromisso religioso, o compromisso de negócios, né? O compromisso amoroso e o compromisso familiar. Compromisso, portanto, é uma responsabilidade adquirida em virtude de uma afirmação, seja verbal ou escrita, feita por nós mesmos. A expressão ter um compromisso significa estar ocupado em uma data ou ter um vínculo ou acordo com alguém. A palavra deriva de promessa, ou seja, com promessa, compromisso com promessa. Quer dizer que, quando há um compromisso, há uma promessa. Aqui vem outra pergunta. Desculpa, Sebastião, mas eu vou fazer mais uma, talvez duas ou três perguntas. Promessa é dívida, Sebastião Camargo? Eu me lembrei do espírito Ramatiz. Eu estou com Ramatiz desde Atlântida. Experienciamos em Atlântida, no Egito, na Grécia, na Indochina, na Índia, etc. E num dado momento de sua evolução, fora do corpo, ele sempre buscava conhecimentos maiores. E todas as vezes que ele desejava entrar numa sala X, numa universidade espiritual, ele era barrado. Mas mesmo assim ele insistia quase todas as vezes que estava naquela universidade. E um dia alguém deixou ele entrar na antessala. E aí ele dá de cara com o responsável. Eu percebo que você já vem tentando há muito tempo ter acesso aos conhecimentos que aqui são ofertados. E ele demonstrou o interesse muito sincero. E aí o mentor, ou o responsável para aquela instituição, você lembra daquele compromisso que você fez com aquela moça quando você morava na roça, antes de mudar para a cidade? Ele deu uma de esquecido, mas no plano espiritual não tem como alegar ignorância. Assim que você fala que esquece, ele mostra num telão a cena. Falou, pois é, essa moça até hoje está esperando você. E você já casou, já concebeu filhos, e ela está lá, amarrada na promessa que você fez para ela de casamento. Então, pelo menos, se não tem a hombridade, a honradez de ir lá pedir perdão e falar que você quebrou a promessa, manda pelo menos um bilhete, escreva uma carta. E quando você fizer isso com honradez, aí você pode vir que nós vamos deixar você entrar. E isso aconteceu e quando fez, abriu-se as portas para que ele estudasse naquela universidade. Então, é muito sério quando fazemos esses compromissos e não assumimos. Até porque
quando nós nos comprometemos com uma coisa e não honramos tal coisa, nós perdemos parte do nosso próprio patrimônio, porque foi legado a nós aquele patrimônio para honrar aquele compromisso. É semelhante a alguém que faz um empréstimo, intencionando quitar uma dívida, e assim que ver o dinheiro na mão, às vezes a vaidade, a ambição, faz com que ele desvie o recurso e faz uma dívida maior do que antes, além de não pagar a dívida de antes e ainda se compromete mais grandiosamente. Então, em linhas gerais, só para a gente pôr uma coisa mais palpável, vamos ficar com essas leves explicações. Magnífico. Esse é o meu sentimento quando eu escrevi, né? E esse é o meu sentimento em relação a esse comprometimento do casal. Bom, eu acho que esse outro tópico aqui, talvez você tenha respondido em parte. Se prometo, assumo um compromisso, foi dito. E quebro essa promessa, esse compromisso, voluntariamente. Fico em débito com a outra parte. Respondeu. Esclareceu. Eu posso acrescentar Muito mais bom. uma coisinha ainda. Pois não. Nesse sentido, você pode ganhar o título de responsável, porque você honrou o compromisso. Ou alguém a ser responsabilizado, porque você ficou em débito, e não só ficar em débito, nós somos responsáveis por todo o desequilíbrio que gerarmos no universo, essa pessoa que criou uma expectativa e depois a decepção de quebrar o juramento. Então, todo o prejuízo psicobiofísico, moral e espiritual desta criatura fica na nossa conta, no nosso karma espiritual. Por isso que é muito sério e a maioria dos jovens sequer tem noção, nem periférica, dessas realidades. Muito bem, Sebastião. Essa é a consciência que se deve ter, né? Exatamente. Eu fico em débito com Deus. Fico em E débito com a com própria Deus. consciência, porque quando A eu própria... não cumpro os meus deveres, vamos supor que a consciência divina me investiu 5 talentos para que eu desenvolvesse o compromisso. Além de não honrar o compromisso, eu vou ter que devolver os talentos e ainda quitar a dívida que eu tenho para com o outro, para com o desequilíbrio dele. Então, essa terceira, talvez, né? Não sei, talvez já tenha respondido, mas eu devo ter acrescentado alguma coisa, mas dentro desse panorama esclarecido por você. Pela lei do universo, do micro e do macrocosmo, essa promessa não cumprida resultará efeitos indesejáveis nos aspectos físicos, psíquicos, perispirituais ou perispiríticos e espirituais. É isso mesmo? Exatamente isso. Então, quando Allan Kardec, em obras póstumas, em Fotografia e Telegrafia do Pensamento, ele narra que um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. Imagine esse pensamento sendo direcionado para esse compromisso. E imagine a expectativa de todas as nossas vivências para que esse relacionamento dê certo e nobremente levado a efeito. Só que eu estou entrando em conexão também com todos os seres dentro de um mundo, o planeta Terra, por exemplo, e com todos os seres em todos os mundos. Então, eu criei uma expectativa exemplificacional para todos os meus estágios de consciência, desde a origem da minha vida, como ser inanimado, até os dias atuais, como ser individualizado,
a caminho da imortalidade na forma, e também com esse entrelaçamento da nossa com a consciência planetária e desta para com o restante do universo. De modo que muitas vezes sofremos, e até peguei um texto de Joana de Ângeles para dar uma panorâmica disso. E às vezes no relacionamento nós queremos que o outro nos faça feliz. Por esse dilaceramento da própria alma, porque colocamos isso no segundo livro, todo o mal praticado contra o outro, esses compromissos não honrados, gera dilaceração na minha própria alma. E veja o que Joana coloca na obra Conflitos Existenciais, que não poderia ter sido melhor a obra a ser colocada à pauta. As expectativas de quem ama são decorrentes da visão distorcida da realidade afetuosa, esperando plenificar-se com a presença de outrem, esquecendo-se de que ninguém pode proporcionar ao ser amado aquilo que não foi gerado nele mesmo. Pode oferecer-lhe estímulos valiosos para o encontro do que já possui em germe, mas não pode transferir-lhe por mais que o deseje. Da mesma forma, não consegue infelicitar senão àquele que já mantém o conflito da desarmonia interior, embora submerso em neblina que vai dissipada pelo calor da realidade, que é a exteriorização do outro, conforme é e não consoante a imagem que ele se fez. Então, cada um deve manter a preocupação de oferecer mais do que recebe, resultando numa constante permuta de emoções felizes. Então, pelo texto, nós vimos que é impossível fazer o outro feliz se ele já não possui os germes da própria felicidade. Então, o máximo que podemos fazer no relacionamento, se já nos amamos e não criamos expectativas para com o outro, é gerar os estímulos para despertar no outro o amor que ele já possui. De outro modo, é o que nós vemos nos conflitos dos relacionamentos, onde um coloca a felicidade no ombro do outro ou cria a expectativa que o outro não tem, ou de algo que o outro não tem para lhe ofertar. Então, somente dá certo um relacionamento quando cada um dos componentes se ama e unem-se para formar algo maior, que é o que nós chamamos de lar, que vai acolher o que nós chamamos de família. Lar não é a estrutura da casa, o conjunto, mas sim o conjunto dos valores que vivem duas criaturas num espaço físico ou não. Não sei se contribuí um pouco. Sim, ou se compliquei ótimo. Mais. Não, foi bastante profunda a sua, quer dizer, bastante profundo o seu esclarecimento. E realmente, porque a gente vê os casais se separando, né? Se unindo, se separando, sem que... Por isso que deve haver uma formação individual, né? Uma libertação, vamos dizer assim, individual, um amor a si próprio, esse autoconhecimento que você coloca muito bem em sua obra, né? E sobre essa relação, né, de ação e prejuízo, né, no caso de compromisso firmado e não cumprido, também nós temos no direito, né, o nexo de causalidade, né, que tem a ver com a ação e o prejuízo, né, devido justamente
essa ação ou omissão mesmo, né? Em relação ao outro, né? Prejuízo a outra pessoa. Continuando, quer dizer, realmente estou cada vez mais esclarecido, né, mais consciente, né, inclusive da minha própria obra, né, do meu próprio livro. Isso vai ser muito bom para mim, para que eu possa desenvolver, inclusive, uma pesquisa maior, que é a minha intenção, pesquisa maior acerca desse compromisso, né, de namoro, né? Mas isso vai ficar um pouquinho para mais tarde. Por ser um compromisso de natureza relevante, os sujeitos têm o objetivo de constituir família como expectativa. Então, nesse namoro compromissado, nós temos aí, né, uma seriedade muito grande, mas o objetivo de constituir família existe como expectativa. Pode ser que mais tarde, né, no desenvolver, no desenrolar dessa relação afetiva, possa haver uma decisão, né, para que o casal, então, se tornem casados, né, se tornem casados e procure, então, ou por matrimônio, né, pelo casamento propriamente dito, ou com uma união estável, certo? De modo a fortalecer esse intento, né, no momento propício. Estabeleço aqui uma classificação. Agora eu vou procurar classificar o namoro compromissado. Até agora nós colocamos aqui o namoro compromissado em sua generalidade, mas eu quero colocar uma classificação do namoro compromissado. O namoro compromissado, por essa classificação específica, eu coloco da seguinte forma: namoro compromissado familiar e namoro compromissado independente. São duas espécies de namoro. São namoros, né, compromissados. Mas nós temos aí um aspecto, né, uma espécie denominada namoro compromissado familiar. E outra espécie, namoro compromissado independente. E pode ser denominado também namoro qualificado, este já conhecido na doutrina e jurisprudência brasileiras. O namoro, só para explicar, né? O namoro compromissado familiar expressa o acordo entre os sujeitos envolvidos, com a participação dos pais ou responsáveis. Quando eu digo pais, pode ser o casal, pode ser um pai ou uma mãe, ou responsáveis por esse casal. Para que ocorra essa espécie, e como ponto inicial da relação, necessária e indispensável a aceitação, a anuência dos pais ou responsáveis, constituindo assim uma convenção moral entre as partes. Parece coisa antiga, né? Mas hoje nós temos isso ainda. Então, namoro compromissado familiar. O casal tem uma relação pública, contínua e duradoura. Esse casal é conhecido como casal mesmo, compromissado. Não tem natureza contratual, né? Não existe um contrato aí, né, juridicamente falando, mas tem natureza de promessa, de compromisso, de relação afetiva com base na oralidade e confiança recíproca. Então, nós temos aí a confiança, né, que não deve ser quebrada. Confiança mútua. Isso é promessa, isso é compromisso. E aí, como já se disse, gera responsabilidade, ou deve
gerar responsabilidade, ou deveria gerar responsabilidade. O casal tem o intuito de fortalecer a relação de seus laços afetivos e familiares, com a firme expectativa de constituir família. Não tem intenção, no momento, de constituir família, mas tem uma expectativa. Pela pesquisa que foi realizada, uma pequena pesquisa que foi realizada, existe essa expectativa de constituir família pelo casal. Existe essa expectativa. Quero fazer uma pesquisa maior, em nível nacional, né, para deixar bem claro essa expectativa de constituir família. E essa expectativa significa, mais cedo ou mais tarde, há a possibilidade, então, de se constituir família. Ou seja, pelo casamento ou por uma união estável. Quer dizer, no momento, nessa espécie de namoro compromissado familiar, não existe essa preocupação. A única preocupação aqui é o fortalecimento da relação afetiva, né? E a continuidade dessa relação afetiva. Por outro lado, nós temos uma outra espécie. Eu coloquei aqui como namoro compromissado independente. É uma relação afetiva entre sujeitos, geralmente entre sujeitos maiores de idade. Isso não significa que essa relação não deva também ser constituída por pessoas em idade núbio, 16 anos, né? 16 anos para cima. Então, 16, 17 anos, essas pessoas estão em idade núbio. Quer dizer, podem se casar, inclusive, com autorização dos pais. Não tem 18 anos ainda. Não se tornaram ainda independentes plenamente, por idade. Não se tornaram maiores de idade ainda. Mas, geralmente, esse compromisso independente é uma relação afetiva entre sujeitos maiores de idade, capazes, né, com independência financeira, geralmente, cujo compromisso em sua origem foi efetuado sem a participação e sem o conhecimento dos pais ou responsáveis. Isso em termos de origem, né, de início da relação. Tal conhecimento passa a ser gradual e habitual com a presença e acolhimento dos envolvidos nos respectivos lares. Assim, quanto à origem do pacto, difere do namoro compromissado familiar. Hoje, na doutrina, como já disse, doutrina e jurisprudência, temos o exemplo de namoro qualificado. Apresenta limites definidos em contrato de namoro. Rejeitando esse contrato, ele rejeita a intenção de constituir família, expressamente. Especialmente no aspecto patrimonial e partilha de bens. Essa é a grande preocupação dos namorados compromissados. Né? Partilhar bens. Né? Tem um aspecto patrimonial. Né? Isto realmente fere o bolso, né, do casal. Mas o casal tem relação pública, contínua, duradoura, é conhecido, né, pelas pessoas. A experiência no campo contratual de namoro qualificado é mencionada por um jurista chamado Leonardo Amaral Pinheiro da Silva. Ele coloca aqui um texto dizendo o seguinte: em muitos estados, essa obra dele é de 2018, então, só para constar o aspecto temporal, né, ele escreveu esse texto aqui. Em muitos estados, advogados e notários preferem chamar esse tipo de contrato de outra forma, como declaração de intenções recíprocas, como sugere o advogado
familiarista, especialista em família, né, direito de família, Adriano Riba, presidente da Associação Brasileira de Advogados de Família. Valendo citar que desde 2006 foram registrados 71 contratos de namoro, 44 assinados nos últimos 2 anos. Isso é uma preocupação tremenda, né, dos namorados compromissados, para que não haja essa invasão, né, essa invasão no patrimônio de cada um. Esse é um grande, né, grande problema que nós encontramos aí quanto ao vínculo, né, dos namorados, esse vínculo de compromisso dos namorados, né? Importante diferenciar o namoro compromissado com o noivado. Aí pode ser que alguém possa perguntar, né? E o noivado, como é que fica? É o namoro compromissado ou não é? Sim, é o namoro compromissado. Só que existe um elemento a mais. No noivado, nós temos um namoro compromissado, porém com a intenção formalizada de futuro casamento. Há efetivamente uma promessa de casamento. Quer dizer, além da promessa de namoro, existe uma promessa de casamento no noivado. No namoro compromissado, não. Mas não existe expectativa no namoro compromissado. Mas no noivado já existe uma promessa de casamento. A ruptura da promessa de casamento, seja com intenção ou não de prejudicar os noivos, acarreta efeitos danosos. Não que também uma separação, um namoro compromissado, seja familiar ou independente, não acarretem ou não acarrete efeitos danosos. Também. Só que a ruptura de promessa de casamento acarreta efeitos mais danosos ainda, podemos dizer assim. E a grande jurista bastante conhecida nacionalmente, né, professora inclusive lá da PUC, diz o seguinte: a indenização por danos patrimoniais e morais, pois são ressarcíveis não só os dispêndios feitos pelo noivo repudiado, mas também qualquer prejuízo moral oriundo da quebra unilateral da promessa esponsalícia. Por exemplo, ele está falando da possibilidade de indenização, né? Por exemplo, se a noiva foi obrigada pelo noivo a renunciar a uma doação, vão se casar, obrigada pelo noivo a renunciar a uma doação, por exemplo. A demitir-se do emprego, isso é comum, tendo em vista o próximo matrimônio. Quer dizer, gera indenização. Inclusive, tudo que foi feito também, os dispêndios, né? Convites, contratação também, né, para o evento, né, contratação, né, que no evento, o casamento, vai ter que convidar muita gente, né, vai ter um bolo, vai ter salgadinhos, vai ter bebidas, inclusive, né, nós temos aí um dispêndio, uma despesa. Né? Isso também é indenizável. Tá? Em relação ao namoro compromissado, pode haver efeitos danosos também, certo? Mas no noivado, o efeito danoso é muito maior. Por isso que no noivado, dependendo da situação, dependendo do repúdio que foi realizado, efetuado por um dos noivos, especialmente na porta da igreja, né? O dano moral é inigualável. Então, neste caso, em relação ao noivado, nós temos aí, né,
inclusive na jurisprudência, decisões favoráveis ao noivo ou à noiva repudiada. Em relação ao namoro compromissado, pode haver também efeitos danosos, diante da existência de responsabilidade entre os sujeitos nos seguintes aspectos: deveres de lealdade, né? Aí é uma proposta, né? Mas que, no momento, a jurisprudência ela evita qualquer possibilidade de indenização. Por isso que nós estamos aí propondo, né? Temos uma proposta de lege ferenda, uma proposta de uma lei a ser criada. Então, nós temos aí deveres de lealdade, respeito mútuo, isso tudo temos no namoro compromissado. Assistência material e moral, namoro compromissado, não é um namoro simples, não é um namorico, não é aquele namoro clandestino, né? Não é um namorico. Na verdade, é um namoro sério, um namoro compromissado. Temos possibilidade de assistência material e moral também. Patrimônio adquirido em comum, né? Os namorados compromissados, eles podem adquirir um patrimônio em comum, e pode existir filhos também. Pode ter filhos, mesmo não tendo a intenção de constituir família, mas isso pode acontecer, né? Como também os namorados aí, né? Essa relação existe e pode haver existência de filhos também. Agora, os filhos nunca vão perder, né, a sua assistência, né, em relação ao seu pai, à sua mãe. Tá? Evento danoso de referência moral por rompimento do namoro é explicitado por Patrícia Ávila. Nós vamos agora fazer uma colocação, né, de um dos itens da Patrícia Ávila, referente ao evento danoso. Ela diz o seguinte: traição ou exposição humilhante ou vexatória. Neste caso, o direito de indenização, visto que tais fatos são extraordinários, que se diferenciam do término em si do relacionamento. Embora o parceiro tenha liberdade de decidir e romper o relacionamento, não lhe é permitido enganar o outro, tampouco colocá-lo numa situação humilhante, vexatória ou agir de má fé. O parceiro, ao trair, coloca o outro numa situação de vergonha e humilhação. Por óbvio, pratica ilícito civil, passível de indenização por danos morais. Um processo judicial, nessas situações, devem ser comprovadas, sem dúvida nenhuma. A exploração econômica, exploração do tempo, o parceiro pode ter sido explorado economicamente pelo outro, deixado a sua própria vida para viver em prol do relacionamento, cabível a condenação ao pagamento de indenização pelo outro em seu favor. É cabível. Agora, a jurisprudência ainda não deve estar bem ciente, né, e consciente, né? Nem ciente e consciente dessa possibilidade. Mas vale a pena intentar uma ação, né, para pedir indenização. É de urgência a conscientização da sociedade, né? É de urgência a conscientização da sociedade, e em especial de cada ser humano, nas rápidas mudanças que ocorrem e que atingem diretamente sua vida e seus diversos aspectos relacionais, seja nos âmbitos moral, biológico e existencial, especialmente em sua dignidade. A valorização e proteção da pessoa humana, especialmente nas relações afetivas, seja de namoro, união estável, casamento, em um mundo que torna o ser humano descartável, devem ser pontos fundamentais a serem atendidos
na legislação e na aplicação do direito. A proposta de lege ferenda, namoro compromissado, é um anseio que se fortalece em decorrência dos reais laços existentes entre os namorados. Compromisso, contratual ou não, vínculo único, contínuo, duradouro, desimpedido, notório ou do conhecimento público. A sociedade, por intermédio de seus representantes políticos, assim como a mais alta corte do judiciário, reconheça a real presença dessa relação afetiva de namoro compromissado, estabelecendo regras compatíveis que permitam o desenvolvimento dos valores da família, da dignidade da pessoa humana. Então, praticamente, quer dizer, nós temos mais coisas, mas eu acho que já é o suficiente para que um panorama geral, né, do namoro compromissado e responsabilização, com uma participação muito importante do Sebastião Camargo, que nos trouxe maiores e profundos esclarecimentos, e estou maravilhado com isso. E, praticamente, né, eu termino por aqui a minha participação nessa live. Espero que essa live esteja a contento, Sebastião. Com certeza, foi uma magnífica aula, já que és um professor, doutor, e nossas consciências jamais serão as mesmas após absorver tão profundo conhecimento. E eu estava lembrando, conforme foram nos passando tanto os nossos estados de consciências mais profundas como amigos espirituais, quando eu começo a desejar consorciar-se com alguém, eu já começo a criar expectativas no meu próprio universo e no universo em torno. Porque um pensamento, para ser arquitetado, eu já entro em conexão com incontáveis seres no mundo mental e começo a criar as expectativas para o relacionamento. Dependendo de como eu me comporto, veja a quantidade, o universo de vidas que vão ficar com traumas e decepções de acordo com a minha postura perante o relacionamento. E não só isso, quando nós nos consorciamos e está tudo bem, nós nos envolvemos no namoro compromissado, com a expectativa do noivado, do casamento, a constituição de família. Então, vários seres entram no nosso propósito de vida. Então, filhos, outros espíritos que desejam fazer parte dessa família. Então, eles também criam expectativas em relação a nós. E, às vezes, já houve o casamento e até o ato físico, já houve a concepção, baseado num comportamento em promessas anteriores, em juramentos e principalmente aos filhos. E conforme Joana de Ângeles, se mudarmos o nosso comportamento, algum atropelo acontecer durante essa gestação, o espírito encarnante pode desistir do casal. E se não houver outro que assuma a responsabilidade com um cabedal maior de conhecimentos e valores morais e espirituais, é o que acontece, o chamado aborto espontâneo. Então, quando encontra alguém com maior envergadura moral e espiritual, troca-se o espírito e dá sequência à gravidez. Então, muitas vezes, os pais desejam conceber filhos e quando ficam sabendo que estão grávidos, porque de alguma forma a gravidez acontece nos dois universos, porque a parte biológica está no corpo feminino,
Mas muitas vezes a parte psíquica e emocional está no universo dos pais, até porque já tivemos contato com pais que têm os desejos, às vezes os enjoos, os desconfortos e até dores, e não é ele que está gestando em si. E nesse sentido, quando ficam sabendo que o exame deu positivo, aí começa a lembrar do tamanho do compromisso e às vezes há uma rejeição imperceptível. E às vezes há um aborto sequencialmente. Então é muito sério para os pais, e nós temos como exemplo 2 casais, para ser mais exato, 3, porque a Aline também entra, mesmo sem pedir permissão a ela, neste propósito divino. Porque já havia concebido o filho Aníbal, que por sinal está presente aqui assessorando a mãe, mas não havia ainda a Maria Flor e a Isis. E baseado no comportamento da Aline com Aníbal, um espírito encorajou-se e depois encorajou o outro, que foi o caso da Maria Flor. Só que a situação psíquico-emocional não estava conforme os planos desse espírito, e ela embarcou para ajeitar a espaçonave e houve o que nós chamamos de aborto espontâneo. Então, na época, a Aline não tinha o conhecimento que tem hoje. Então, ela não ficou tão bem assim. Mas ela se recompôs rapidamente, reestruturou-se e, na sequência, veio o segundo espírito e depois que abriu espaço. E eu brinco com ela, às vezes, não fisicamente, não sei se eu tive essa oportunidade, Aline. Então, hoje eu vou confessar a você. Enquanto você estava decidindo se era você que ia fazer a laqueadura ou o Lucas fazer a vasectomia, a Isis falou, é melhor eu ir antes que feche as portas. E ela embarcou e chegou com maestria. Certo. Então, nós temos vários casais que, por esta rejeição, e às vezes até o que a própria ciência médica já classifica, principalmente na psicologia, o que nós chamamos de insegurança da mãe, da 10ª à 20ª semana, então essa falta de confiança em si mesma, normalmente gera um aparente desequilíbrio no filho e depois vai ter hiperatividade. Então o casal Alessandro e Valéria, ambos psicólogos e terapeutas holísticos, eles prepararam durante 9 anos para conceber a menina, o espírito que veio com o nome de Narayani. E conceber de parto natural, porque a Aline, Aníbal foi de cesariana e as outras 2 meninas já veio de parto normal. Tanto que ela amou tanto essa experiência que hoje é doula. Ajuda várias outras mães a fazer o mesmo. E a Valéria e o Alessandro conseguiram de parto natural, da mesma forma que o Bruno e a Fernanda, Alessandro e Valéria de São Paulo, Bruno e Fernanda de Lins, eles estudaram o livro durante alguns meses, me parece que 8 meses, e fez o propósito de conceber a Alicia em casa também, de parto natural, que a gente chama a moda antiga, e conseguiram. Então, há muitas situações enriquecedoras e há muitas experiências de como não fazer, porque sutis rejeições, dependendo da sensibilidade do espírito, ele desiste. E se não houver outro espírito para assumir, às vezes a mãe tem muita dificuldade para levar a efeito. Nós temos o caso da menina Karina, de Araçatuba. Havia concepção, mas o corpo entendia como se fosse um elemento estranho e expulsava. Foram vários abortos. E após um diálogo amoroso com ela, que
assumiu a responsabilidade de um comportamento diferenciado. Logo na sequência, o João Vitor chegou ao mundo. Então, tem vários casos. Então, vamos ver experiências riquíssimas para os enamorados que desejam, assumindo o compromisso de namoro, um noivado, e em consorciando-se, formar uma família, que são experiências valiosíssimas para que eles Sem possam dúvida. fazer de forma consciente e não apenas estando ciente, para que não haja os desconfortos, os traumas e os conflitos para o seu próprio psiquismo no futuro. Então, se Verdade. tem essas experiências de outros seres que levaram a efeito compromissos, e já que nós podemos aprender como não fazer com certas situações, então tem tudo para um casal responsável e que assumiram o compromisso de se auto-amar e amar-se na relação, para ter filhos belíssimos, também conscientes e responsáveis, para dar continuidade na geração nova que nós precisamos criar, porque as últimas gerações, por conta de vários fatores que aconteceram na estrutura familiar e, ao mesmo tempo, da nossa educação, ficaram um pouco comprometidas diante de uma nova responsabilidade que exige maiores comprometimentos do ser consigo mesmo, com as leis e com a vida. Mas as suas considerações finais. Bom, agradecimento infinito. Agradecimento não falta nessa oportunidade de eu fazer a colocação aqui de alguns pontos relacionados com a obra Namoro no século XXI, caracterização e efeitos, namoro compromissado e responsabilização. Eu tenho bastante gratidão a você, Sebastião Camargo, porque foi a partir do seu livro, né, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, que houve, na verdade, uma transformação enorme, né? Eu me transformei em termos de conhecimento, né, de autoconhecimento, de conhecimento desse universo todo, né, em que nós vivemos. Então, a gratidão é um ponto pacífico, né? Sem dúvida nenhuma. E quero agradecer também a essa equipe maravilhosa que você tem aí, né? Equipe técnica, né? Essa equipe toda, com todo esse pessoal que colabora, né, com o Despertar da Consciência, o Instituto, né? Despertar da Consciência. Desejo um sucesso enorme para todos, sucesso cada vez maior, né? Que haja uma divulgação cada vez maior também, não só em nível nacional, mas em nível internacional também, né? Então, quero agradecer profundamente a você, a toda a equipe e a todos aqueles que também assistem, né? Os internautas, né? Que assistem as suas lives, né? E espero ter contribuído com alguma coisa, né? Com o mínimo, pelo menos. E desejo paz e luz a você e a todos, né? E estamos sempre aqui, na expectativa de melhorar cada vez mais com seus esclarecimentos, seus ensinamentos. E estou aguardando também o livro, o próximo livro, né? Eu preciso adquirir o próximo livro. Ainda não foi publicado, né? Se eu não me Ainda engano. não. Acho que é para o Ainda primeiro não, né? semestre do ano que vem. Então estou na expectativa. Obrigado. Muito obrigado a todos, a vocês e a todos. Muito Nós obrigado. Paz e agradecemos. luz a Paz todos. e luz para você também. A gratidão é recíproca, principalmente pela sua contribuição semanalmente com perguntas muito bem elaboradas de alguém que estuda profundamente a Obrigado. obra, que é motivo de honra, motivo de muito orgulho para nós ter um leitor tão especial como você e como tantos outros que colaboram para o enriquecimento de Muito nossas obrigado. vidas.
Deus o Obrigado. abençoe grandiosamente. Igualmente. E vai gerar perguntas, porque essa live foi gravada e espero Sim. merecer vossa presença depois para a gente responder as perguntas dos teleouvintes. Tá bom? Tá ok. Namastê. Muito obrigado. Até mais. Então, os nossos recadinhos. Então, no próximo domingo, nosso encontro, estudando a temática, o papel da consciência desperta, a autoiluminação. E o nosso áudio do último estudo no Telegram, em breve será postado em nossas plataformas, nossas redes sociais. Em dezembro, não temos o nosso encontro no Telegram por conta das festividades, mas voltaremos no dia 28 de janeiro, às 17h30, com o tema autoiluminação. E também uma relação com o que está sendo trabalhado no domingo. E o programa, para te dar uma ideia e ajudar você na temática, para facilitar o nosso entrelaçamento na hora do estudo, é o programa de número 17 da série Meditação à Luz do Dia. E no dia 4 de dezembro, exibiremos no YouTube a palestra Tudo Pode Se Quiseres, que é no sábado agora, que nós fizemos lá no Centro Espírita Teresa de Lisieux, em Areia Branca, Sergipe, que foi feito online. E depois, na sequência, do dia 10/12, por exemplo, já estará em nossas plataformas do Spotify, tanto no Google Podcast, no iPhone Podcast, etc. No dia 21 de dezembro, temos um compromisso às 20 horas com a Pâmela Ulho, de Resende. E a nossa temática é o Jesus Descrucificado. Acontecerá no canal da Pâmela, que na verdade é no Instagram, Quarta em Live. Então, @Quarta em Live, tudo junto, sem o underline. Quiser maiores informações, 249-8807-9460. Fale diretamente com a Pâmela, que ela te dará maiores explicações. E as demais lives, a primeira será em 19 de março, das 9 às 12 horas, que é um seminário a convite de Davi Ascenso, do Centro Espírita Caridade e Amor, André Luiz, e o grupo Caibaixuto de Divulgação Espírita de Pindamonhangaba, que será exibido no canal Programa Espiritismo e Vida. E a nossa temática em torno da Casa Espírita. Então, a Casa Espírita é um hospital de almas, um lar de esperanças, uma escola de amor. Quer mais informações desse evento? E você já aproveita já para ir escrevendo, né, nesses canais, para você já aguardar a notificação no dia. 12-99715-4086. Depois, os encontros são mais distanciados, depois nós divulgaremos os demais encontros no momento aprazado. Deus nos abençoe imensa e grandiosamente. Em mais essa oportunidade, a nossa gratidão eterna ao Fuad Daoud, ao Fuad Daoud, verdade, Dr. Fuad José Daoud, a Aline Gonçalves, ao Aníbal, que está aqui assessorando, ajudando a mãe e aprendendo para nos ajudar no futuro, quem sabe, né, Aníbal? Ao César Ayala, que é o responsável pela quinta-feira, mas o seu amado paizinho, a quem rogamos a Deus as vibrações do mais puro amor em favor do restabelecimento de sua saúde.
e seu equilíbrio psicobiofísico, moral e espiritual. César, que conduz as lives da quinta-feira, sendo auxiliado agora pela Aline, que está dando assistência ao seu pai. Espero que restabeleça a sua saúde o mais breve possível, dentro das diretrizes do amor, da bondade divinas. A tudo e todos, espectadores, empresas e emissoras parceiras, corações solidários, a nossa eterna gratidão. Namastê. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts e iPhone Podcasts. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e, ao mesmo tempo, auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.